Sejam muito bem-vindos. Eu sou Adailton Twilight Araújo e eu mostrarei para vocês através desse vídeo o Windows personalizado utilizando o método de auditoria. Considere-se como apoiador deste e futuros projetos através da chave Pix abaixo. A sua participação é muito importante. Esse vídeo será separado em 4 tópicos. Uma breve introdução do que seria o modo de auditoria, os recursos necessários para a criação da ISO, o passo a passo e as considerações finais. Mas então o que seria o método de auditoria? Seria um recurso do Windows onde a gente pode incluir a instalação de drivers ou então aplicativos e posteriormente criar uma ISO personalizada de Windows, que pode ser utilizado tanto em uma empresa ou então para um usuário final. Serão necessários 4 itens para que a gente possa fazer esse procedimento: uma ISO de Windows, os aplicativos que deseja colocar na ISO personalizada, o VirtualBox que será necessário para a criação de uma máquina virtual, onde será feito o procedimento, e o DISM++ para a criação da ISO personalizada de Windows. Para executar esse procedimento, é necessário bons recursos de hardware. Quanto mais novo, melhor. Eu sugiro que utilize no mínimo um processador de terceira geração, com 4 cores e 8 threads, 8 GB de memória RAM e o uso de SSD. E agora chega de papo e vamos para o que interessa. Mão na massa. Sem enrolação, vamos informar aqui como será o passo a passo. Terá 4 passos. O primeiro passo será a criação da máquina virtual dentro do VirtualBox e a instalação do Windows. O segundo passo é a instalação dos aplicativos, mas não iremos abordar neste vídeo. O terceiro passo é a criação do Install ESD, que é o arquivo de imagem de instalação do Windows que fica dentro da ISO. E o quarto e último passo é a criação da ISO personalizada de Windows. Vamos começar. Aqui é a página oficial do VirtualBox. Deverá fazer o download da versão mais recente e também o Extension Pack. Ambos deverão ser instalados. Esse aqui é o endereço, também estará na descrição do vídeo. Esse aqui é a página oficial do DISM++. Você deverá clicar em Releases e fazer um download da versão mais recente. O arquivo é compactado, dentro dele tem um arquivo executável, não é necessário instalar. Vamos começar o primeiro passo. Esse aqui é o VirtualBox, nós vamos clicar no botão Novo. Eu vou criar uma imagem de instalação com Windows 11, então vou colocar o nome dela. Aqui em pasta, você deve selecionar o destino onde serão salvos os arquivos do VirtualBox. Eu costumo alterar, mas fica a seu critério. É importante saber o caminho desta pasta. Aqui em imagem ISO, você deverá selecionar a ISO que você baixou do site da Microsoft ou qualquer outro site. Marque essa opção pular instalação desassistida. Aqui em hardware, você deverá selecionar a quantidade de memória que será utilizado pelo VirtualBox. Meu computador contém 32 GB de memória, eu vou separar 16 GB. Meu processador contém 14 cores, 28 threads. Então eu vou marcar aqui 8 cores. Isso depende muito do seu computador. Então, se o seu computador tiver 8 GB de memória RAM, você deverá marcar pelo menos 4 GB de memória RAM. E ali em processadores, caso o seu processador seja octa-core, deverá marcar pelo menos 4 cores. Desmarque a opção habilitar EFI. Aqui em disco rígido é muito importante. Você deverá marcar o tipo de disco VHD. Isso é fundamental,
tá? É necessário que marque essa opção. O Windows 11 ele solicita no mínimo 62 GB e o padrão aqui é 80 GB. Então fica também a seu critério. Clique no botão finalizar. Pronto, nós criamos a nossa máquina virtual. Dando continuidade, nós vamos abrir aqui a nossa máquina virtual e nós vamos iniciar a instalação padrão do Windows, como já estamos acostumados. Como o processo é um pouco demorado, vou fazer uns cortes no vídeo. Essa aqui é uma mensagem do VirtualBox, você pode clicar nesse balãozinho para não exibir mais a mensagem. Seleciono o layout do teclado, o que eu utilizo aqui é o padrão ABNT2, clicar em avançar. Instalar agora. Eu vou selecionar o Windows 11 Pro. Aqui vai iniciar a instalação do Windows. Ele vai descompactar o arquivo install.in, install.esd, o padrão do Windows. E o nosso objetivo é criar um arquivo novo de install.in ou install.esd com DISM++. Quanto melhor o seu hardware, mais rápido será esse procedimento. Aqui ele terminou de descompactar o arquivo install.in. Ele passou todos os arquivos para o nosso VHD. E em breve ele vai reiniciar. Nós vamos clicar para reiniciar agora. E vamos aguardar até o início da segunda etapa da instalação do Windows. Não precisa pressionar nenhuma tecla nessa tela. Bom, depois de muito tempo reiniciar algumas vezes, ele vai entrar nessa tela que será das pré-configurações do Windows. E aqui que começa o modo de auditoria. Você vai segurar as teclas Ctrl, Shift e pressionar F3. Ele vai reiniciar novamente. Ele vai criar um perfil temporário de administrador. E com isso nós vamos conseguir instalar alguns programas dentro do Windows. Aqui ele vai logar temporariamente com a conta de administrador. E essa janela que está exibindo, ela é para finalizar o modo de auditoria. Não é isso que nós queremos fazer no momento. Então a gente vai clicar no X. Dando continuidade, aqui nós vamos começar a segunda etapa, que seria a instalação dos aplicativos. O intuito dessa parte do vídeo não seria mostrar a instalação de aplicativos dentro da máquina virtual, e sim detalhes importantes em relação ao modo de auditoria e também ao VirtualBox. O primeiro detalhe, nós vamos efetuar a instalação de um complemento do VirtualBox para que a gente tenha acesso a arquivos da nossa máquina física na máquina virtual. Para isso, nós vamos entrar na aba Dispositivos e nós vamos clicar aqui em Inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Nós vamos abrir aqui o explorador de arquivos e nós vamos clicar aqui na unidade de CD e DVD. Nós vamos efetuar a instalação deste item aqui: VBox, Windows, Additions, AMD64. Eu já instalei esse aplicativo aqui, tá? Então não vou instalar novamente. Mas basicamente é avançar, avançar, finalizar. E no término ele vai pedir para reiniciar a máquina virtual. Após isso, você vai entrar aqui em dispositivos, pastas compartilhadas, configurações de pastas compartilhadas. Aqui você vai clicar no sinal de mais. Você vai selecionar a pasta que você deseja compartilhar da sua máquina física.
E aqui você vai marcar essa opção montar automaticamente e tornar permanente. Em seguida vai clicar em OK. Aqui já tem algumas pastas que eu estou compartilhando da minha máquina física para a máquina virtual. Então, por exemplo, aqui, olha, V-Drive, que seria a partição D, seriam os arquivos que estão sendo compartilhados aqui na máquina virtual. Nós vamos entrar no explorador de arquivos e nós vamos clicar aqui no mapeamento correspondente. Então, esses arquivos aqui correspondem aos arquivos da minha máquina física. Um outro detalhe importante, quando for efetuar a instalação de aplicativos, existem alguns aplicativos que ele instala na pasta do perfil do usuário. Esses aplicativos não vão funcionar no modo de auditoria. Somente aplicativos que instala para todas as pastas do usuário que você vai poder utilizar no modo de auditoria. Então eu vou citar, por exemplo, o aplicativo Discord. Ao instalar ele, ele vai colocar os arquivos executáveis dentro de appdata na pasta local. Como nós estamos com o usuário administrador temporário, ele vai instalar nessa pasta, e aí com isso, quando efetuar a instalação da ISO em outro computador, ele não vai ter esse aplicativo. Esse detalhe é muito importante. Dando continuidade, nós vamos agora para a terceira etapa, que seria a criação do arquivo install.esd. Vamos lá. No exemplo aqui, eu instalei o pacote Office dentro do modo de auditoria. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos desinstalar o complemento do VirtualBox e em seguida ele vai reiniciar o computador. No caso aqui é a máquina virtual. Após fazer todas as modificações, nessa janela deverá marcar essa opção mesmo, entrar na configuração inicial pelo usuário do sistema, OBE, que seria a segunda etapa de instalação do Windows. Tá? E aqui nós vamos colocar para desligar e clicar em OK. Ele vai excluir os arquivos temporários e vai excluir também o perfil temporário de administrador. Com a máquina virtual desligada, nós vamos fazer o seguinte: segurar a tecla com a bandeira Windows e pressionar a letra X. Nós vamos selecionar gerenciamento de disco. Você vai entrar no menu Ação, anexar VHD. Aqui nós vamos localizar o arquivo VHD que nós criamos a nossa máquina virtual. Ele vai montar automaticamente. Repara aqui, ó, a partição H é a partição onde nós instalamos o Windows na máquina virtual. Agora nós vamos utilizar o DISM++. Você deverá clicar no executável do arquivo de 64 bits. Repare que aqui tem duas partições com o sistema operacional. O disco C seria da minha máquina física e o disco H seria da máquina virtual que está montado aqui no gerenciamento de disco. Nós vamos selecionar ela, vamos clicar em arquivo e salvar a imagem.
Aqui nós vamos clicar no botão procurar e nós vamos indicar uma pasta onde nós vamos salvar o arquivo ESD. O nome desse arquivo tem que ser install. Aqui em tipo nós temos algumas opções. Basicamente, o arquivo na extensão win e o arquivo na extensão ESD. O arquivo na extensão ESD ele é recomendado porque ele tem uma compressão maior e o arquivo ele fica menor. Já o install.in ele tem algumas opções de compressão, porém é menor em relação a ESD. Eu só indico o arquivo install.in aonde for utilizar ISO em computadores que tenham menor desempenho. Aqui nós vamos selecionar ESD. Clique em salvar. E aqui nós vamos clicar em OK. Esse procedimento ele é muito demorado, né? Então aproveita para almoçar, jantar, tomar um café, porque o negócio é demorado, hein? Eu vou abrir o gerenciador de tarefas do meu computador para vocês terem uma ideia de como é utilizado os recursos de hardware. Veja que ele está usando em torno de 80% do processador e em torno de 11 GB de memória. Embaçado, hein? O negócio é demorado. Finalmente acabou, hein? Nós vamos pressionar a tecla Delete para desmontar a unidade H dentro do DISM++. E nós vamos fechar aqui o DISM++. Nós vamos também desmontar a unidade aqui que nós utilizamos para criar o arquivo install.esd. Vamos desanexar o VHD clicando com o botão direito e seleciona a opção correspondente. Clique em OK. Você vai pegar a ISO que foi utilizado inicialmente lá no VirtualBox. Você vai precisar copiar todo o conteúdo da ISO para uma pasta. Eu não vou fazer aqui porque no meu computador já tem. Então eu vou acessar aqui a partição V. Eu vou acessar aqui a pasta do Windows 11. Dentro da pasta Sources, você vai excluir o arquivo install.in ou install.esd. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o arquivo que nós acabamos de criar e nós vamos colocar dentro dessa pasta. Esse aqui foi o arquivo install.sd criado. Eu vou copiar o arquivo. E eu vou colar dentro da pasta onde eu copiei os arquivos do Windows, né, dentro da pasta Sources. Agora nós vamos abrir aqui o DISM++. Nós vamos em ferramentas, criar ISO. Nesse primeiro campo, nós vamos clicar no botão procurar e nós vamos colocar a pasta que nós copiamos arquivos do Windows. Aqui
no segundo botão procurar, nós vamos colocar a pasta de destino. Esse aqui é o nome do arquivo ISO. Eu vou clicar no botão salvar. Aqui você poderá colocar o nome do arquivo ISO. Eu vou colocar apenas o Windows 11. E aí você clica no botão OK. Maravilha. Então aqui nós terminamos e nós já temos a nossa ISO criada. Eu vou acessar aqui a pasta e mostrar para vocês. Olha ela aqui, ó. Arquivo criado com sucesso. Vamos às considerações finais. Eu procurei mostrar com detalhes como criar uma ISO de Windows personalizada através do modo de auditoria. Eu mostrei os aplicativos que são utilizados e eu procurei mostrar com maior quantidade de detalhes. Eu espero que com isso possa ajudar você, técnico de assistência técnica, ou então técnico de campo, ou você empreendedor que formata aí os computadores da vida, né, para seus clientes. Então, eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas. Se você gostou, deixe o seu comentário aí no tópico, comente e compartilhe para ajudar outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima.